Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 2 de setembro de 2025. O míssil ucraniano, que foi testado recentemente, já está em grande escala de produção, o Flamingo, ele atinge uma base do serviço secreto da Rússia na península da Crimeia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, porque aqui vocês verão a verdade. Acho que isso é muito importante, vocês vão receber sempre notificações do que de fato está acontecendo. Peço também que todos deem um like, fortalece o canal, o algoritmo do YouTube assim reconhece e consegue, com quantos mais like tiver, quanto mais compartilhamento, quanto mais gente assistir, e consegue distribuir para mais gente. Como peço também que compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários, que são sempre bem-vindos. Muito obrigado. Bom, embaixo desse título, né, tem mais alguns outros assuntos que eu vou tratar, mas tudo relativamente à guerra da Ucrânia, que são muito importantes também. E já antes de entrar nesse assunto principal do míssil Flamingo, a Ucrânia fez também um ataque separado também na região da Crimeia, com drones, né, onde o GUR, que é a inteligência militar da Ucrânia, eles atingiram helicópteros da Força Aérea Russa, que também numa base aérea, num campo de aviação próximo ali onde aconteceu onde esses mísseis atacaram esse local, essa instalação do serviço secreto da Rússia. Bom, uma salva de mísseis de cruzeiro Flamingo desenvolvidos pela Ucrânia atingiu uma base operada pela Agência de Segurança Nacional e Inteligência da Rússia. Isto fica na Península da Crimeia, de acordo com relatos. E um agente do Kremlin morreu, destruiu também esse ataque, danificou 6 overcrafts, que são barcos, aqueles barcos que parece que voam ou quase voam, tem umas hélices atrás, são barcos grandes, né? E eles usam lá na Crimeia, a Rússia usa em geral, para fins militares, né? Que estavam ali também estacionados no local nessa ocasião, né? Então esses mísseis Flamingo têm se mostrado poderosos, eles são novos e foi uma comprovação da precisão deles também. E, segundo informações, provavelmente eles foram lançados de Odessa, pelo menos não necessariamente de dentro da cidade, mas da região de Odessa, que fica na costa do Mar Negro, e atingiram justamente essa instalação, que era uma instalação costeira, né? Esse ataque que aconteceu no sábado agora. A instalação ela era operada pelo Serviço Federal de Segurança, o FSB, antiga KGB, que é sucessora da FSB, é a sucessora da KGB, mas é tudo mesma coisa na realidade, nada mudou, né? E ela estava lá então na Península da Crimeia e foi atingido com sucesso. Os mísseis demoliram o prédio administrativo, destruíram esses aerobarcos, né? Eu chamei barcos que quase, mas na realidade são aerobarcos, são aerobarcos de nível militar que eram usados justamente pelo FSB, né? Que essa é a KGB antiga. E os barcos foram identificados como aerobarcos A8 Kivus ou A225 também PS. Eles são projetados para transportar de 8 a 25 militares ou agentes, né? Ou então tropas de uma maneira geral, né? Nessa quantidade, de 8 a 25 soldados ou pessoas lá dentro, né? E o que foi relatado é que quando aconteceu isso, porque eles estão guardando as 7 chaves, o número total mesmo de vítimas. Acredita-se que há mais vítimas até pelo número de ambulâncias que chegaram no local, mas elas eram retiradas de uma maneira secreta
para que não pudessem ser vistos e nem filmados. A única notícia confirmada é a morte de um agente, mas as suspeitas são de que há mais mortes e há também feridos. Esse lançamento desse míssil de cruzeiro ucraniano, ele é um destaque, né? Porque agora que ele está vamos dizer, começar a ser usado efetivamente e mais em escala. E a Ucrânia se preocupou em desenvolver um míssil dessa envergadura, até pela que ela não se tinha certeza se os Estados Unidos da América iam continuar mandando os Atacams ou outros, né? E a Ucrânia precisava de um míssil que substituísse, e esse é muito melhor, ele atinge distâncias maiores até que os Atacams que estavam em poder, ou estão em poder, os lançadores dos ucranianos. A inteligência da Ucrânia divulgou isso também, que foram destruídos 2 helicópteros russos, que eu comecei falando no início, Mi-8, na região de Simferopol, e um rebocador militar na Baía de Sevastopol. O local de ataque foi divulgado e mostrou também que há danos de explosões e incêndios dentro do perímetro dessa base aérea, onde esses 2 helicópteros foram destruídos. Além de danos, além dessa incêndio e fumaça, né, nessa base aérea, há danos materiais também desse ataque por drones ucranianos. A mídia ucraniana publicou no domingo, assim como a mídia internacional, essa notícia do que aconteceu. E também os blogueiros militares, tanto ucranianos como russos, publicaram esse ataque, confirmando. Os russos publicaram aqueles que já estão descrentes do Kremlin, né? Do avanço e das vitórias do exército da Rússia. Um míssil também foi mostrado na televisão ucraniana, quando foi feito o lançamento ao amanhecer, e justamente lá na direção da Crimeia. Eles não dizem no vídeo da onde foi lançado, mas as suspeitas, como eu disse, é que ele foi lançado de Odessa, da região de Odessa, porque ele entrou pelo oeste, justamente vindo da região da cidade portuária de Odessa. A agência de notícias independente russa, Astra, confirmou o ataque, e também, só que ela falou que não era que era um míssil ucraniano, ela falou que era o Neptune, mas que é uma arma projetada para funções antinavio, que os ucranianos, inclusive, estavam adaptando ele para que também pudesse atingir alvos em terra. Mas daí, quando foi confirmado pela Ucrânia que eram os mísseis Flamingo, depois que a Astra deu essa notícia. E tem também a mídia do norte da Crimeia, né? E também grupos de bate-papos nas redes sociais sobre a guerra da Crimeia relataram ataques e explosões ocorridos perto da vila de Novochine, adjacente a essa base do FSB que foi atacada, da KGB que foi atacada no sábado, pelos mísseis Flamingo. Todas essas matérias indicaram que a arma utilizada foi um míssil Flamingo. O Ministério da Defesa da Rússia não havia se pronunciado sobre o ataque até o fim da data de ontem. O ataque da Ucrânia contra a base do FSB, a antiga KGB, ocorreu. Também aconteceu esse ataque de drones também próximo ali que o Guri estava fazendo, e que a inteligência militar ucraniana destruindo aqueles helicópteros. E segundo informações, esses mísseis Flamingo já estão sendo usados e foram usados em outros alvos, só que não eram divulgados. A partir de agora, segundo informações da Ucrânia, eles vão começar a divulgar, eles já têm certeza da capacidade, do bom funcionamento dos mísseis, então vão continuar agora anunciando quando eles usarão esses mísseis que são substitutos de um provável não recebimento mais desses mísseis Atacams. Mas eu acho que se a guerra continuar, e como a Rússia, os Estados Unidos da América estão vendendo para a Ucrânia
através da Europa, material bélico, eu acredito que eles vão continuar mandando os mísseis Atacams, que já não estão em quantidade muito grande, e a Ucrânia, na realidade, acabou economizando eles, então já está fazendo esse trabalho de usando os mísseis novos Flamengo. Quero convidar vocês que assistiram o vídeo a darem um like, e também, você que não é inscrito, inscreva-se. É muito importante, aqui vocês acabaram de ver a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.